Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com as graças de Deus. Nós sempre iniciamos o trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção aos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa confiança? Porque essa esperança? Porque essa certeza? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já marcamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencer a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, não Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, do corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os mundos transitórios, que é um divisor de águas. Ele é que define realmente, que deixa claramente onde é que nós fomos criados e onde nós estamos aprendendo. Isso aí nós vamos tentar comentar aqui. Só um detalhezinho, vocês reparam, todo início de reunião é sempre a mesma introdução, não é isso? Eu não tenho evidência, eu não sei quem são os desencarnados novos que chegam. E normalmente os desencarnados são trazidos, às vezes nem participarem de reuniões doutrinárias espírita nunca. Então eles têm que saber que aqui fala de Jesus. Uma vez que eles foram orientados nas suas religiões, que o Espiritismo era contrário à obra do Mestre, você entendeu? Por isso nós fazemos questão de abrir sempre essa introdução, depois que tem um só. A introdução é sempre essa, porque os desencarnados são trazidos ou vêm às vezes por vontade própria. É por isso que é o que nós falamos para desencarnar principalmente. Claro, quanto mais encarnado sim, mas se tiver um só, nós fazemos o estudo da mesma maneira, sem qualquer problema. Nesse aspecto aí, nós temos que começar a entender a doutrina. Kardec diz para nós, temos o cuidado de estudar. Ele diz assim: não em algumas horas que se aprende a ciência do infinito, mas nós temos na mão uma doutrina que esclarece tudo que a ciência está procurando até hoje. Kardec, quando viu o movimento das cadeiras, ele disse: eu estava diante de tudo que procurei em toda a minha vida. E o passado, o presente e o futuro, ou seja, de quem sou, de onde venho, para onde vou. Só que ele, quando ele esteve entre nós, ele não tinha nem 10% das informações que nós temos hoje. Porque ele que veio construir um edifício e veio limitado, que se ele não viesse limitado, ele, ao invés de perguntar, ele ia escrever um livro. Aí nós ia ler o livro dele, do Hipólito dele, só isso. Então não era uma doutrina, e sim um livro de um autor, como muitos escreveram antes. Muitos já falaram sobre isso. Todo esse aspecto aí, a gente vê que a ordem de trazer uma doutrina não é tão simples quanto parece, porque o importante na doutrina é tentar buscar onde está a fonte de informação básica. Nesse aspecto aí, eu vou fazer um pequeno raciocínio. O importante é raciocinar. Nós temos uma questão aqui que é o seguinte: às vezes nós temos que combinar, vamos falar 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6. Mas nós não podemos abrir mão, porque quando você aprende uma doutrina, você não pode ficar restrito naquilo, não. Ela é uma combinação
relação de informações que nós chamamos de concordância doutrinária, porque existe um princípio doutrinário, existe uma unidade doutrinária e concordância doutrinária. A unidade doutrinária é diretamente ligada ao Criador, é um só que comanda, é a unidade geral. Independente que Kardec falou com unidade doutrinária aqui conosco, ele falava das comunicações para ter unidade, mas tudo bem, mas no nível mais elevado o Criador é que comanda tudo, a vontade dele que é soberana. E o princípio doutrinário está afeto a um governador planetário, é ele que determina as lições que nós temos que aprender, e a concordância é para nós. Então, nesse aspecto aí, existe uma pergunta que é o seguinte, no número 4, é a prova da existência de Deus, não é isso? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí a sua resposta que nós temos: no axioma que aplicai nas vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E bem, como é que eu posso aceitar a existência de Deus? Para evitar raciocínios muito longos, pelo menos dentro da doutrina espírita, basta lembrar a questão 27 do Livro dos Espíritos. Na questão 27 do Espírito, diz para nós o seguinte: são 3 elementos básicos que constituem tudo que existe no universo, não é isso? O Kardec faz a seguinte pergunta: há então 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus. Deus, espírito e matéria é o princípio de tudo que existe, não é isso? Está claro isso para nós? É isso que é a resposta? Deus, espírito e matéria, tudo que existe é o princípio. Ora, tiramos Deus, que é o que nós estamos vendo, tira a matéria, sobra quem? Então nós somos a prova da essência dele, não tem outro, nós somos nós, não tem outro, não tem que procurar em lugar nenhum, somos nós que temos que ser a prova dele, porque quem nos criou foi ele. Então nesse aspecto aí, não precisa nem buscar respostas, um universo, não, tudo é criado por nossa causa, porque nós é que somos o princípio inteligente do universo. Está na questão 23 do Espírito. Então, nós espíritas não podemos buscar muitas informações que nós fugimos até da verdade está na nossa frente, pronta para ser vista. Então, nesse aspecto aí, para nós alinharmos a sequência das coisas, em primeiro lugar, onde é que surge a criação? Normalmente é colocado a nossa criação na questão 115, não é isso? Deus criou os espíritos, como é que é? Deus criou os espíritos. Deus não cria espíritos. Deus não cria espíritos. A questão, a origem nossa, o interessante que Kardec, quando perguntava, os espíritos respondiam o que ele perguntava e às vezes acrescentava alguma coisa que às vezes nós passamos desapercebido qual é a importância que tem. Naqueles 40, Kardec faz aquela pergunta sobre se os espíritos têm conhecimento daquilo que realizam ou se optam por instinto. E eles dizem um sim, outro não. E no finalzinho, eles trazem a nossa criação. Quando ele diz assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso criado espírito não está em condições de aprender em seu conjunto. Ou seja, que eles não estavam falando para Kardec para escrever uma doutrina, ele estava respondendo as perguntas dele. Então eles tinham um diálogo direto, Kardec e as entidades com os médicos que sentavam em torno da mesa. Então ele estava falando com Kardec sempre. Então, ele diz, tentes limitar a inteligência, quer dizer, Kardec estava com a inteligência limitada para fazer a tarefa dele. Pois bem, então o átomo primitivo é a matéria que é criada pelo Criador. Dessa matéria ele gera um princípio inteligente, uma centelha divina. Onde é que está essa centelha divina? A concordância doutrinária, nós não podemos nunca fugir dos atributos do Criador, nunca. Ele é imutável. Ele não cria hoje uma coisa de um jeito, outra do outro, não. É sempre do mesmo jeito, senão ele não seria imutável. É outra coisa, não podemos mexer com os atributos do Criador. Outra coisa são os governadores planetários, que fazem a vontade do Criador. Jesus mesmo diz isso para nós: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é de que eu não perca nenhum daquele que me confiou, mas que eu ressuscite no último dia. Então, bem, esse é o trabalho de Jesus. Nesse aspecto aí, ele já deu detalhe. Na questão número 30, fica bem claro aí essa origem da matéria.
Na questão 35, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento. Então, bem, começa tudo do uno. Por isso que na Gênesis diz, um só é o brasão do universo. É unidade, variedade. Começa tudo com o Criador. Então, nesse aspecto, aí vamos ter que usar um pouquinho dos nossos atributos para tentar entender o mecanismo da criação. Repara no detalhe: Deus cria um ato primitivo. Esse ato primitivo, ele gera desse ato uma energia, que é uma centelha. Essa centelha recebe uma luz dele, que nós temos o dever de multiplicar, desenvolver, e ele nos deixa realmente dar uma tarefa para cada um de nós. Na 115, o que está lá é isso. Porque na 115, quando se fala do pecado original, falou-se em Adão e Eva, não é isso? Não, mas o nosso erro, não digo nem pecado, né? A nossa rebeldia está na 115. Que lá na 115 diz que ele dá determinada tarefa a cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar, e para esse a felicidade é mais rápida. Outros se rebelem e se revoltam, e para esse a eternidade é mais longa. Vou até fazer a leitura da questão 115, dentro de usando, ao invés de usar a palavra espírito, usar o termo princípio inteligente. Só para ter uma noção do termo que nós somos conhecidos, que é só uma centelha, concordo que ele cria. Então só existe uma centelha. O que varia é o nível de elevação que nós temos. Na origem da criação, aquele que segue em linha reta é chamado de espírito eleito. Aliás, é o eleito que esse não passa pelas provas de reencarnação como nós passamos. Jesus é o único que o planeta tem. Pelo menos é que o Emmanuel diz para nós, não é isso? É o único que tem. Não sei se vocês já leram o Consolador, na questão 277, perguntaram a ele o seguinte: se os profetas e os anjos poderiam ser considerados como espíritos eleitos. Ele diz não. Ele diz o seguinte: os profetas são aqueles, entre aspas, os chamados para a sementeira. Mas quanto aos anjos, no nível de elevação que já alcançaram, são os espíritos redimidos, são os, entre aspas, os escolhidos para fazer a vontade daquele cujas palavras não passarão. Mas quanto ao eleito, é aquele que segue em linha reta sem as quedas que não são comuns. E é justo afirmar que o orbe terrestre só conheceu um eleito na figura de Jesus Cristo. Então ele coloca bem claro para nós no Consolador. E como é que ele fazia esse trabalho? Ele pedia para a pessoa que participava da reunião trazer pergunta de casa para ele responder durante a reunião com o Chico. E depois a FEB publicou um livro sobre isso. Então, essas questões todas estão em cima desses detalhes. Então, são informações muito importantes, que às vezes nós nem temos o tempo de buscar e ler para verificar como é que funciona todo o processo. Então, repara no detalhe. Nos mundos transitórios, o que é transitório? Porque não é definitivo. Nós estamos aqui por rebeldia. Quer dizer, nós somos aqueles que não fizemos, não obedecemos o Criador. Onde é que nós podemos ver isso? Na 124, Kardec pergunta: pois que há espírito, ele usa espírito, mas se a gente usar a palavra princípio inteligente, não muda nada, só até entender. Na 23 estava bem claro: o que é espírito? O princípio inteligente do universo. Como o princípio inteligente do universo, nós somos princípio inteligente. No planeta, nós somos princípio espiritual, porque estamos presos no planeta. A única diferença é isso: é como definir encarnado e desencarnado. Ora, nós somos encarnados, nós somos encarnados, mas somos a mesma pessoa. Às vezes, limitado no conhecimento numa área ou na outra, não importa, porque nós não levamos as coisas a sério para realmente aprofundar dentro de nós. O conhecimento nos chega. É só verificar uma coisa: nós, quando mergulhamos aqui no planeta, nós não lembramos da existência anterior, concorda ou não? Mas quando voltamos para lá, a gente lembra de tudo que fez aqui. Mas voltando para cá, não lembra do que fez aqui na encarnação anterior. Quer dizer, começa tudo de novo para nós, porque não interiorizamos. Ah, mas é assim que é a lei. Não. Isso é o nosso descuido, que dá para interiorizar, e nós vamos comentar no final da reunião que existe exemplo de que realmente isso é possível fazer. Claro que é um trabalho muito grandioso, né? É inerente ao ser que deseja conseguir, mas que existe alguns que sabem fazer isso. Nós temos informação a respeito na literatura. Então, bem, e o que é uma centelha? Na questão 88, o espírito tem uma forma determinada, limitada, constante. Kardec pergunta: para vós, não.
Para nós sim. Os espíritos são, se o quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ou seja, é na ordem inversa. Nós somos uma centelha etérea, passamos com um clarão, uma chama e depois um clarão. Qual é o nível disso? É o nível da elevação que nós já alcançamos. Jesus disse isso para nós no Evangelho: vós sois a luz do mundo. Ou não disse? Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Ora, nós temos a mesma origem, a diferença é o nível de um e de outro. E um detalhe: Jesus é o único ser que eu, pelo menos, tenho conhecimento, que falou sobre nós antes que o planeta existisse. Ele falou sobre isso. Pouca gente se dá conta disso, porque nós estamos muito presos no Sermão do Monte, mas esquecemos do Sermão do Cenáculo. No Sermão do Cenáculo, no capítulo 17, ele, agradecendo ao Pai ter cumprido a etapa que lhe foi confiada, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Ele está dizendo que ele completou a obra. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Agora, Pai, glorifica-me contigo, com a mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então ele está falando, período, da relação dele com o Pai, antes que o mundo existisse. E no final do próprio capítulo 17, ele diz: Pai, eu não rogo apenas por aqueles que me destes, mas também por aqueles que por tua palavra de crer em mim, pois que me amastes antes da criação do mundo. E sobre essa criação dele, do planeta Terra, está bem claro em João. João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele. E no versículo 10 já diz: ele veio ao mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Está falando de Jesus. E mais na sequência ele ainda diz, no versículo seguinte: o Filho unigênito do Pai, que é o eleito. É o único. Não é o único que ele criou, mas o único que na terra realmente não passou pelas provas que nós temos que passar. Só é para ele ir juntando, porque é aí que existe a concordância e necessidade para encaixar dentro daquilo que nós estamos estudando. Todo esse aspecto aí, vamos ler a 234, né? A 234 é feita a seguinte pergunta: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Por que espíritos errantes, Kardec coloca? Kardec perguntava o seguinte para eles: quem são esses seres que mexem com as cadeiras, com as mesas? São seres igual a vocês, espíritos como vocês. Onde estão? São espíritos errantes, que vivem na erraticidade. Não usaram o termo, vivem na erraticidade. Ora, Kardec associou erraticidade com espírito errante. Então ele passou a usar os espíritos errantes. Está entendendo isso? Ele não usava espírito desencarnado. Ninguém usa mais essa expressão errante. Usa encarnado ou desencarnado. Por quê? A reencarnação, pelo menos para nós, é aceita. Não é aceita para o resto do pessoal. Por isso que nós não temos força de mudar uma linguagem ou de fazer entendido. Porque a encarnação, até uma grande parcela aceita. Uma coisa é encarnar, outra é reencarnar, que a maioria não aceita. Só nós aceitamos a reencarnação. Não é a mesma coisa? Não. Reencarnar é voltar de novo. Eles, na verdade, não aceitam isso. Por que não aceitam isso? Porque quando foi feito a compilação dos evangelhos, olha só quando foi feito, 1226. E quem juntou as peças todas para organizar, não tinha separado o capítulo, não tinha versículo, não tinha ponto e vírgula, nada. E também não tinha sequência nenhuma. Para ter noção, quando a gente descobre isso, começa a olhar com atenção, o que eles fizeram? Durante 25 anos, levaram 25 anos para poder colocar capítulos. E se nós formos ler o Sermão do Cenáculo, concorda, Jesus reuniu os seus discípulos no último dia dele. Ora, quando é que ele termina? Quando ele diz, levantemos, vamos daqui, é porque ele terminou, não é isso? Ele fala, eles colocaram isso aí, 2 capítulos antes de terminar o Sermão do Cenáculo. Quer dizer, não perceberam esse detalhe, mas está lá pelo menos para te entender, colocou para nós. Então, o que me custa agora juntar essas peças e organizar? Deu para entender? Ele não vai criticar, pelo menos organizaram. Ninguém sabia, as pessoas iam estudar os evangelhos, cada um fazendo do seu jeito. E como é que podia seguir e acompanhar uma mesma linha de raciocínio? Cada um tinha tradução e organização diferente da outra. Depois, quando unificaram, em 1226 começou e terminou em 1500, olha só. É um tempo muito grande para isso. Nesse aspecto aí, nós temos. E quem fez isso
não aceitavam as reencarnações. Então, censuraram tudo. Jesus falou de reencarnação. O diálogo com Nicodemos não tem nada, praticamente. Porque a resposta de Nicodemos está de acordo com a nossa doutrina aprendida no Missionário da Luz. Mas lá só diz o seguinte: em verdade te digo, Nicodemos, não verá o reino dos céus aquele que não nasceu de novo. É só isso que Jesus disse. E o Nicodemos disse: mas, senhor mestre, como pode um ser velho voltar para sua mãe? Quer dizer, ele ouviu alguma coisa de Jesus para perguntar, fazer essa colocação. Concorda ou não? Não está nada escrito disso. Então, bem, esses detalhes nós vamos ver que faltou muita coisa, mas como nós temos hoje uma bagagem imensa, dá para remontar tudo. Por que isso é possível? Eu não posso aceitar, pelo menos dentro da visão, nós às vezes temos cientistas que vão na profundidade da Terra buscar ossos, fósseis, para remontar como a Terra era algum tempo atrás. Deu para perceber? Por que nós não remontamos também as passagens de Jesus? Dentro do que ele trouxe, através dessas obras complementares que nós temos à nossa disposição. Dá para fazer isso porque tem toda uma sequência, uma lógica. Nesse aspecto aí, vamos ver a questão 2, 3, 4a. Os espíritos que habitam nesses mundos podem deixá-los livremente. Nós não temos uma resposta se tem mundo transitório habitado. Bom, se na resposta os que habitam é porque está morando lá, não precisa nem ler a resposta, está entendendo, concorda? Os que habitam esses mundos podem deixar livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixar a fim de irem para onde devam ir, mas não diz para onde. Por quê? É a lei do merecimento. Aí está tendo a concordância a cada um segundo as suas próprias obras. Encaixa nisso. Não, por que não disse isso? O Kardec estava saindo na época dele do período quase alinhado com a Inquisição, que ainda tinha uma força muito grande sobre as religiões. Então, aqui queimaram 300 volumes dele. Então, quer dizer, imagina, queimar 300 volumes nem se compara com queimar um cristão, como cremou na época de Jesus. Tudo bem, mas havia perseguição. Então, o que acontece? A gente tinha que ter cuidado, não eu, mas os espíritos tinham que ter cuidado com as respostas que desse, que talvez a doutrina morresse no nascedouro. Então, não podia acreditar. Uma religião já estava mais de 1800 anos na face do planeta, e realmente chegaram agora e mudar com tudo e ainda mais no seguinte: Deus não cria mundos também. E Moisés diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E lá diz, Deus diz: façamos o homem a nossa mais semelhança. E na questão 536b diz que Deus não opera na matéria. Ele tem agentes que agem. Então, bem, essas coisas para aceitarem é muito complicado. Quem já está com a ideia fixa naquilo, que já desde o começo falou dessa forma. Então você está contra as escrituras? Não, as escrituras que não estão alinhadas dentro do novo conhecimento que nós estamos tendo, que está chegando para nós. É importante que quem aceita, ele realmente vive em função disso. Ele não precisa convencer ninguém, apenas informar. O convencimento é cada um. Por isso nós chamamos a atenção sobre 4 verbos básicos: aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprendendo por repetição, compreendendo por comparação, aceitando por convicção e fazendo por determinação. Na questão 236, aí começa a tomar forma. Aliás, 235, olha só o que Kardec pergunta: enquanto permanecem nos mundos intransitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Só que já diz que os eleitos chegaram por outro caminho, nós vamos chegar por outro, só isso. Bom, até agora eu não sei de quem está fazendo, mas no final nós vamos saber. Quem já estudou sabe onde vai chegar, não é isso? Então nós estamos querendo chegar onde os eleitos chegaram. Os eleitos chegaram onde? Na perfeição. Então aí vem a 236 para nós, não é isso? Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se consideram perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Está dizendo o nome, está dizendo, é transitório. Percebe? Se é transitório, é temporário, não é definitivo. Nós temos que aprender que cada palavra tem um sentido, um significado. Só que eu pergunto: quem é que em sã consciência vai achar que nós só tem até todos os planetas são habitados? A ciência está aí buscando
Eles acham que deve ter em algum lugar um planeta igual à Terra. Isso aí eles trabalham com a lei das probabilidades. Imagine só, nós temos bilhões de sóis. Cada sol tem em média 8, 10 planetas. Calcula esses bilhões com os 10, vê quantos planetas não tem no universo e nas galáxias. Ora, em algum lugar deve ter vida, não é isso? Só que é um detalhe. Mas a sonda não descobriu nada. Eles nem viram a nosso solar aqui em cima, mas você sabe saber o que tem. Está vendo aqui? Alguém aqui já viu nosso solar? Se olha para cima, se vê alguma coisa assim, eu não vejo. Mas eu acredito que está escrito, senão como é? Deve entender? É outro nível de compreensão. Felizes os que não veem, mas creem. Esse é que tem. Kardec perguntou sobre como ficava. É tudo misturado, não é tudo misturado não. E olha o detalhe, hein? Quando Kardec perguntou aos espíritos, eles concordaram com isso, que estava todo mundo misturado, foi em 1857. Nós sabemos que em 1500 já começaram a chegar os primeiros europeus aqui, começaram a construir nosso solar lá em cima. Em 1600 já estava construindo nosso solar. Então não é tão... Quando Kardec chegou, já tinha a cidade construída aqui na América do Sul. Imagina lá na Europa. Percebe o detalhe? Por quê? Mas se não chegar a informação, nós ficamos aqui sem entender. E esse grande obstáculo que nós tínhamos era a falta de conhecimento. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, nesse aí, vamos lá. Nós falamos da 236A. E aí a gente começa a chegar perto da informação que nós precisamos. Esses mundos, a 236A, né? Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos. Kardec não quer fazer a pergunta se tem vida igual a nossa no outro mundo. Então ele faz, olha só a estratégia dele. Esses mundos são habitados por seres corpóreos. Quer dizer, tem corpo, não é isso? Não. Esteve neles a superfície. Os que o habitam de nada necessita. Aí ele pergunta. Ele faz a pergunta, eu vou só ler a B que a C eu não vou ler não. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresenta? Não, são estéreis transitoriamente. Aí ele faz a D, que está chegando onde a gente quer chegar. Sendo transitório o estado desses mundos, até onde pertencerá o número deles? Já pertenceu. Mas em que é? Durante a formação. Então é pela verdade. Durante a formação. Isso na época de Kardec, que respondeu assim. Jesus já tinha falado com Nicodemos assim: Nicodemos, se eu vos falamos das coisas terrenas, você não aceita. Imagine se eu falasse das celestiais. Falamos do que sabemos e dando testemunho do que vimos. E aí nós temos que entender: não há maior autoridade sobre o nosso planeta do que o próprio construtor desse planeta. Concorda ou não? Foi Jesus. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vem nos auxiliar para nos falar, dando a ideia, mas como a coisa aconteceu. Ele inicia o A Caminho da Luz dizendo o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção da nossa vida planetária existe uma comunidade de espíritos puros e perfeitos, eleitos pelo Senhor do Supremo do Universo, em cujas mãos estão as regras diretrizes da nossa vida planetária. Planetária, não é individual não, do planeta. Essa comunidade de espíritos puros e perfeitos, a qual é Jesus, um dos seus membros divinos, ao que nos é dado saber, já se reuniram nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, quando o nosso orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, conseguia decidir a vida do Senhor, a face do planeta, para trazer à humanidade as lições do seu evangelho de amor e redenção. Aí a gente vê para o seguinte: olha só, toda a comunidade do sistema solar só se reuniu próximo da Terra 2 vezes no curso dos milênios, de acordo com Emmanuel, né? A primeira, quando o nosso orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar. E a segunda, quando ele veio aqui. Por que, gente? Tem pergunta, por que isso? Simples, pelo menos no entendimento. Em primeiro lugar, concorda que os planetas estão todos em movimento? Se o movimento andou tanto na sua órbita de rotação, de translação, e no espaço também, não está nada parado. Aí o que acontece? Aí tem que construir um planeta para receber uma população de rebeldes, que somos todos nós, só que sem corpo, são uma centelha. Então o que acontece? Tem que tirar uma massa do Sol
para fazer essa escola, tem que calcular a quantidade de massa que tem que trazer e colocar em órbita sem perturbar o alinhamento dos planetas, que existe a lei de física também de atração e retração. Por isso que os governadores vêm todo mundo, que se sair fora de controle, pode não chocar controle, acabou com o sistema solar. Ele tem que pensar dessa maneira, então a coisa não é tão simples, que Jesus agradece, Pai, eu te agradeço por ter completado a minha obra, que sabe o trabalho que é. Nós aqui não sabemos, nem imaginamos. E olha, nós temos informações que a ciência traz para nós, nos ajudando muito mais do que a própria religião da dificuldade que é para colocar um planeta em órbita. É só para imaginar, quando quer fazer uma mudança aqui no planeta, nós vamos trocar um posto, uma cabine aí, né? Fecha as ruas, não é assim? Porque não pode, né? Então fecha a rua porque pode dar errado e aí complica tudo. Imagine colocar um planeta em órbita. Cada planeta gira numa velocidade, tanto de rotação quanto de translação, em torno de si, em torno do planeta. Eu já fiz uma tabela uma vez para estudar isso, realmente é incrível como é que se arruma. E às vezes dá umas milésimos de diferença. Sabe como eles fazem? Criam um satélite. Por isso que Emmanuel chama a nossa luz de a âncora do planeta. Quer dizer, coloca essa âncora aí, que ela segura, cobre a diferença aí do cálculo, entendeu? Então bem, essa vinda deles, e quando Jesus desceu para trazer o Evangelho, bom, se o condutor do planeta está indo lá, alguém tem que ir lá para ajudar a manter a ordem das coisas. Está dando para entender? Então é um trabalho majestoso, grandioso, que nós não temos ideia da dificuldade que representa. Então nesse aspecto aí, olha só o que ele diz. Kardec logo no início terminando a 236D, em que é a durante a formação, ele diz: nada é inútil em a natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Para entender natureza, o que é natureza? Existe natural e natureza, ambiente natural e ambiente de natureza. Essa sala aqui é o ambiente dessa casa, não é? É um ambiente. O que nós chamamos de ambiente? Ambiente é aquele local cercado por algumas limitações que não passa daquilo. Então, uma residência, ela tem um limite. E dentro da mesma casa, cada cômodo tem o seu limite, sua ambiência diferente. A ambiência é formada por nós que estamos dentro dela. Aí que se forma o ambiente. Nesse aspecto aí, nós temos que entender o que é um ambiente e o que é natural ou o que é natureza. Na natureza, a ciência costuma dizer o seguinte, que a natureza é sábia. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. A natureza é sábia, não é? A natureza, Emmanuel diz que, antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o trabalho da força que movimentar a terra. Vou colocar aqui. Ele diz logo na sequência, no primeiro capítulo, ele diz tudo isso para nós. Ele diz que força sobre-humana pode deslocar aquela massa incandescente do núcleo que deu origem, transportá-la através do espaço, obedecer leis matemáticas e precisa para a sua função do porvir. Imaginemos o seu início como planeta. A superfície atinge 2.000 graus de calor. Aí nós vemos que era estéreo. Era, mas não é mais. Deu para entender? Aí você vê o tempo que ele faz. A superfície tem 2.000 graus de calor. Como se os elementos estivessem sendo submetidos num forno incandescente para a avaliação dos elementos que iriam formar a nova escola do ser. Se é uma nova, que nós tínhamos a primeira, não é isso? Qual é a primeira? Do ambiente natural que nós fomos pedindo para... Você tem que ir para a escola, você está atrapalhando aqui os alunos que estão me obedecendo. Deu para entender isso? Os redimidos lá, no início da criação. Então, aí sim, então saímos e são transferidos aqui para esse planeta. Nesse planeta aqui, o que ocorre conosco? Nós, em primeiro lugar, aí que nós temos que podemos até enxergar a formação de uma doutrina espírita que não começou aqui. Porque olha só um detalhe, na 86, quando eu li uma vez, a primeira vez o Livro dos Espíritos, quando chegou na 86, eu falei, pera um pouquinho, cadê a perguntou? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, nada mudaria? Eu nunca tinha imaginado esse tipo de pergunta. Porque falar no fim do mundo, todo mundo falava, não falava. Mas que nunca tivesse existido o mundo, ninguém nunca pensou nessa ideia. E ele pensou e perguntou.
o mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, nada mudaria? De certo, nada mudaria. Bom, então para um pouquinho. Aí nós temos que ver uma coisa. Então a gente tem que separar o que é obrigatório do que é necessário. Que se é obrigatório, tem que existir. Se é necessário, poderia até deixar de existir, mas se é benéfico, vamos criar. Aí cria-se o princípio da doutrina dos espíritos. Não é doutrina espírita, tem uma diferença entre a doutrina dos espíritos e doutrina espírita. O que é? A doutrina dos espíritos é o que faz formar um espírito, e dos espíritos é o que a gente segue, só isso. A filosofia que a gente segue, é a filosofia, não a transformação nossa. Na 607 a gente encontra isso. Que Kardec, quando pergunta a 190, ele não ficou muito satisfeito com ela, usou a resposta da 190 para fazer a pergunta. Porque ele perguntou, como o espírito se comporta, de onde vem esse espírito na sua primeira encarnação? Numa série de existências que chamais de humanidade. Kardec, então, quando vem voltar fazer a pergunta, ele usa a resposta da do 190, tanto é que coloca entre parênteses, ele tem que estar sempre quase duas juntos, não é isso? Para saber por que ele perguntou aquilo ali. E aí ele pergunta, dissestes, ele diz assim para nós, né? E onde passa o espírito, essa primeira fase da seu desenvolvimento, que eles falaram que era nos espíritos inferiores, numa série de existências que chamais de humanidade, humanidade. E aí nós entendemos que ele fez um interregno, porque como é que Kardec fazia? Ele trazia uma pergunta, ele não pode trazer subpergunta, concorda? Você traz subpergunta, como ele fazia com Jesus. As pessoas que com má intenção faziam levar 3 perguntas, você responder isso, pergunta aquilo. Mas quer realmente tirar ele do sério. Mas no caso de Kardec, ele quer ser informado. Por exemplo, Jesus chegou assim, mestre, você acha que é justo pagar imposto do César? Isso é tendencioso, essa pergunta. Se Jesus responde que sim, então você é contra nós, porque eles cobram imposto de nós. Se disser não, então você está contra Roma, vão acusar você para o César. Entendeu? Também, é tendencioso essa resposta, tem que entender isso, porque nós somos julgados pela intenção. E Jesus, ninguém conhecia ele, nem nós, nem sabíamos da existência dele há 2000 anos atrás, não sabíamos que ele existia. Ninguém não falou dele, só falava de Deus, Deus. Hoje que nós sabemos que aquilo que nós chamamos de Deus, realmente ele diz, eu e o Pai somos um. Nós vemos aí, inclusive, quando ele está no segundo cenáculo, ele diz, vou preparar-vos lugar, e para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. O Tomé, então, perguntou, mestre, não sabemos o caminho, como é que você sabe para onde tu vais? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Quando ele diz isso, Filipe está do lado e diz, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Olha só a curiosidade de Filipe, né? Que eles gostam de nós. Mostra-nos o Pai e nos basta. Filipe, há tanto tempo estou contigo e não me conhece. Filipe, quem me vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Percebe o detalhe? Então a gente pode entrar no diálogo dentro do Evangelho e ouvir, ele não pode dar palpite lá, né? Para não mudar tudo, mas pode escutar Jesus conversando com os seus discípulos, serve para nós também, e memoriza com mais facilidade. Dá para entrar lá na história. Então nesse aspecto aí, eles vão conversando, quando Jesus vai colocando, aí ele anuncia, o Consolador vai mandar que lançar luzes sobre tudo que ele ensinou. Essa é a função do Consolador. Então nesse aspecto aí, repara o meio detalhe. Por que nós falamos natureza natural? Na 614, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei de Deus, a lei natural, é que abrange tudo. Vamos imaginar o ambiente. Bom, aí eu disse que nós vamos usar um pouquinho a imaginação, não é isso? Se Deus não cria mundos, concorda que houve um momento que não tinha mundo nenhum no espaço? Se ele não cria, ele só cria nós, ele só tem a função de nos criar. Então imagine, tudo esse universo sem planeta nenhuma, sem sol, sem nada. Dá para imaginar isso? A distância. A ciência está assustada, porque quando a gente fala em ambiente, que tem um limite, o nosso planeta está dentro do ambiente natural, mas aqui é o ambiente da natureza. Onde é que está escrito isso?
No próprio Emmanuel, na Caminho da Noite, quando se fala em natureza, diz: a ciência do mundo não lhe viu as mãos sábias e compassivas no trabalho com os elementos, e a sua ação transformadora deve o nome de natureza, mas o seu amor foi o verbo do princípio, pois considerando aqueles elementos daquele mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas intervindo seu pensamento, e uma nuvem de força cósmica envolveu todo aquele laboratório planetário, e uma massa de gelatinosa surgiu nos continentes e nos fundos dos oceanos. Com essa massa de gelatinosa lançava Jesus no olho as primeiras sementes do homem por vir. Quer dizer, as primeiras sementes, qual foi as primeiras sementes do por vir? As amebas. Só que antes disso, nós já tínhamos passado pelo mineral, vegetal, para chegar no animal. Do animal, o último estágio é o antropólogo. Bem, não pode esquecer da 27, só temos nós na criação, com condição de agir. Só nós, não esquece o resto, só nós. Também, o Caldeirado no livro Mundo Maior diz: a crisada consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que apruma por sexo está adquirindo na memória. Nas fêmeas do tigre, na sua cria recém-nada, se adquire em princípio de amor. E no cima o já está conquistando a faculdade da palavra. Que nós não temos como, nós não podíamos falar, gente. Quando nós começamos a chegar no reino animal, começa os trabalhadores de Jesus preparar nós, desde no reino animal, para poder nos comunicar entre nós. Porque antes a gente comunicava pelo pensamento, agora nas formas, como é que vai se comunicar? Não tem jeito, é por mímica. Ontem, falando sobre isso no nosso estudo da noite, nós lembramos um detalhe. Quem assiste às vezes a televisão com o reino animal, né? Os antropóides, os macacos, esses micos, eles às vezes, quando vão brincar ou se alimentar, eles colocam um para ficar de plantão lá em cima da árvore, para avisar se vem um predador, concorda? E aquele lá fica lá em cima olhando atento. Mas não é animal, né? Ele não tem raciocínio, ele não está atento. E às vezes se distrai. Quando ele se distrai, quando o grupo percebe, já está o animal em cima, e sai todo correndo. Todo mundo corre e foge, mas pode pegar ele, ó, lá em cima dele, para apanhar, porque ele foi o culpado, tinha que ter, você entendeu? Então não é uma inteligência, é um princípio inteligente que tem também. Isso aí quem coloca em nós o instinto é o Criador, não é aqui não. Aqui, olha, o Criador coloca um atributo só em nós com o instinto. É só ler o 23, aliás, 73 e 75. O instinto é a inteligência sem raciocínio. E aí o Kardec pegou, mas com o surgimento da inteligência, o instinto perde essa... Não, o homem é que não lhe dá valor. O homem é somos nós, tá? Não dá valor. Ele muitas vezes é melhor conselheiro do que a própria razão. Nunca se transvia. Só para entender qual é a força do instinto. Antes de falar da força do instinto que o Criador coloca em nós no início da criação, vamos falar na consciência nossa, que é colocada no nosso perispírito. Nós tínhamos uma grande dificuldade de entender esse mecanismo. Parece que é casualidade, mas não é, né? Me chamaram de um casamento para fazer um estudo, perguntaram se eu podia fazer um resumo um estudo sobre o livro Drama da Obsessão. Eu falei, qual capítulo vocês querem? Não, o livro todo, ó. O livro todo. Eu tinha prometido, eu li durante 6 meses, resumi o que eu pude, mas me interessei pelo livro. Aí cheguei lá, onde eu queria, estava procurando, olha só. Que lá diz o seguinte, Bezerra Menezes diz que ele, para ajudar alguém, ele teria que saber como tudo começou no passado, para não ser injusto com ninguém. E aí ele diz, e para isso eu teria um recurso, mergulhar na consciência dos envolvidos, quer dizer, e quando ele coloca na consciência, ele coloca entre aspas, ativos mentais do perispírito. Aí pronto, eu entendi. Em nós vem o atributo do Criador, mas aqui não, é no perispírito que estão os nossos atributos, que a inteligência são 10. Inteligência, pensamento, memória, intuição, inspiração, imaginação, vontade, sentimento, consciência, que é a soma, segundo o Leão dele, é a soma das memórias que nós já temos guardado dentro de nós, que soma o nosso conhecimento, está lá dentro, né? É o raciocínio, isso tudo está dentro de nós. Então, nesse aspecto aí, repara o detalhe. Então, só que às vezes, por que às vezes a pessoa diz que perde a memória? Ele não perde, ele não tem acesso nela. Só isso. Ninguém perde a memória. É só ler o Entre o Céu e a Terra, do André Luiz, onde o Clarence fala sobre isso para nós, não é isso? Então, nós temos na nossa memória, no nosso perispírito, todos os atributos, e
em nós o instinto. Esse instinto nos guia até o final. Significa o seguinte: ele funciona para nós como um GPS, para entender bem, na dualidade nossa, indicando também quem tem que seguir. Mas nós, como quem está no comando somos nós, vamos entender isso, hein? Seja para a consciência, seja para a inteligência, seja para o instinto, quem está no comando somos nós somos a criação do Criador. O recurso é para a gente não perder no caminho, só isso, mas nós é que temos que ficar no final sozinhos, para poder ajudar os outros. Não tem, acabou e não vai estar ajudando sempre. É realmente tomar a rédea de nossa transição para realmente ajudar na obra da criação. Então o que acontece? Nós às vezes estamos andando na nossa trajetória e às vezes nós não damos valor ao instinto, e ainda o pior que acontece conosco. Quem trabalha na doutrina espírita sabe das influências que nós recebemos dos nossos obsessores, não é isso? Não é isso? Bem, ele é igual a nós, só que às vezes com intenções opostas, diferentes. Então o que acontece? Imagine só, se eu sem interferência já estou difícil andar no caminho reto, imagine alguém dizendo, não é por aí não. Não sei se é você, é só me imaginar, quando você está com uma dúvida, faça ou não faça, faça, né? Gente, e não pode ter dúvida. Que procurais? Procurais, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando, na verdade, e de certa maneira, ver se Jesus nos escuta, né? E nós não queremos escutar a Jesus. Então, nesse aspecto aí, a gente tem que começar a escutá-lo. Buscai primeiramente seu reino e sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. E isso é a última coisa a acontecer, hein? Muito detalhe, muito cuidado. Mas se eu estou com ele em mente, tudo que eu fizer é para seguir, para chegar mais rápido lá. Eu não vou dar salto. Se der salto, eu vou ter que cumprir as etapas que eu não cumpri. Não tem jeito. Tem que seguir passo e passo que tem que seguir. Não tem jeito de pular, não. A cada dia, basta o seu próprio mal. A boca fala do que está cheio o coração. Kardec tem uma... Eu não trouxe aqui, que eu acabei, eu não copiei. Vocês têm um livro do Espírito aí rapidinho para me prestar, não? A 236, traz para mim, por favor. Olha só, sobre os mundos habitados, nós não podemos ter dúvida. No livro, quem já leu o livro O Obreiro da Vida Eterna? No Obreiro da Vida Eterna, vem uma entidade do plano elevado, chamada Asclepio, que tem equipes espirituais, vem aqui, por exemplo, o centro aqui, às vezes vem uma equipe para socorrer aqui, não o dia a dia, mas às vezes vai ter um trabalho específico, um trabalho especial, então a equipe vem pronto para ajudar os responsáveis aqui pelo trabalho. Então eles vêm para cá, e aí vem uma equipe de um plano mais elevado para incentivá-los, dar força para eles, para a gente estimular. E a Asclepio é um desses que vai falar com 3 equipes que vão vir para o planeta. Só que ele traz rolos de pergaminho debaixo do braço, e todo com passagem do Evangelho, de carta de Paulo e dos Evangelhos. E cada pergunta que ele faz, ele não responde uma, ele só abre uma folha e dá para eles lerem, a mulher responde. Tudo está no Evangelho. Aí o André fica tão abismado com isso e diz: Asclepio é o nível mais elevado do universo? Não, André, diz o orientador dele que está do lado. Ele está muito distante de nós, vamos ter que sofrer muito para chegar perto das pegadas dele. Mas acreditamos que o nosso sublime visitante aguarda para poder participar de uma comitiva que pode aprender em Júpiter e Saturno. Olha só, então tem esse intercâmbio aí entre os planetas mais adiantados. E os que habitam em Júpiter e Saturno aguardam o momento de serem chamados para dirigir nosso sistema solar. Olha só. E os que dirigem nosso sistema solar aguardam ansiosos o momento de passarão a participar da direção da nossa constelação. E o que dirige nosso conjunto de estrelas estão esperando ansiosos o momento que vai dirigir a galáxia. E não chegamos no Criador ainda. Deu para entender? Olha só. Agora imagine quantos sistemas solares que não tem desses. E ele ainda diz: e olha, André, existem muitas milhões de galáxias. Não chegamos no final. Deu para perceber? Também. Então, o ambiente natural não tem limite. Porque eu pergunto: alguém ousaria dar limite ao Criador? Jesus tem o limite do planeta dele. É só as esferas que cercam nós. Cada planeta tem seu limite. O Sol também tem. Mas o Criador não tem limite. Todos os corpos celestes estão dentro do ambiente natural. O ambiente natural é aquele do Criador. Por isso que a gente pode dizer: ele está em tudo e em todos. Ele tem o ambiente. Agora nós temos que sentir. Nós temos que sentir.
Ele está em tudo e em todos, mas tem que senti-lo. Então nós sentimos o quê? Pela harmonia e pela sintonia. Só para verificar uma coisa aqui, é o seguinte, na 236, que Kardec fez um adendo, falando o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz o seguinte, que os planetas, eu vou lembrar do texto, os planetas dizem que realmente qual o planeta mais adiantado. Ele diz o seguinte, ele diz que a Terra é mais adiantada do que Marte. O Kardec diz para nós. E também é o seguinte, Mercúrio e Júpiter está mais próximo do Sol. Mas na verdade não é assim, que a ideia que tinha naquele tempo, quanto mais próximo do Sol, mais adiantado era o planeta. Mas não é o contrário, que tudo é sair do planeta. Para ter noção, que você vai começar a ver como é que está a formação disso tudo. A massa do sistema solar, o Sol detém 99,8%, o 0,2% é todo o resto dos planetas. Então nem tem que pensar nisso. Então o que acontece? E claro, se está tudo em órbita, por que vai botar lá no fundo? Vai passar por todos eles que estão girando, concorda? Não, tem que entrar agora na órbita aqui e vai fazer uma nova órbita. Então veio Vênus e Mercúrio aqui depois, sendo 2 depois da Terra já. E Plutão, não é planeta, não, já foi. Que chegou um momento que acabou a função do planeta. Isso é lógica, ele se desfaz, é normal isso, não tem que aceitar isso. Mas a ciência que não está nem aí para isso, que não conhece, não, Plutão é pequenininho, não, ele está sendo reduzido para poder realmente dar espaço para mais espaço para todos. É só aí que vem os planetas, vai colocando no lugar. É assim que se forma. Nós temos, o Sol tem 99,8% de massa para construir planeta. E tudo que está aí que nós estamos vendo, e nós já estamos aqui. Então, bem, se nós um dia chegarmos ao final da Terra aqui, a gente já morei aqui nesse lugar aqui, esse sol aqui que me iluminou. Deu para entender isso? Um dia nós vamos ter a noção disso, que nós somos imortais. E aí que vem, porque na 115 diz que nós recebemos a missão não fazendo. Manda para cá, mas na 116 é bem claro, todos se tornarão perfeitos. Presta atenção numa coisa, não tem nenhuma condicionante nisso aí. O que seria um condicionante? Uma condição para chegar à perfeição. Não tem nenhuma. Todos se tornarão perfeitos. Não, todos vão fazer a vontade dele. Ele tem o tempo a favor. O Criador tem o tempo, ele é eterno. Não temos ideia de tempo, gente. Ele é eterno. Quantos tempos você precisa, Messias? Me dá 4 trilhões de séculos? Tudo bem. É o tempo que você quiser. Nós estamos tanto tempo da frente. Acabou. Ele não pode ficar preso no que nós estamos. Nós temos que entender que tem uma coisa diferente entre nós, não é isso? Então quanto mais rápido porque na 117 diz isso, é o Espírito que desenvolve sua evolução. Ninguém vai fazer por nós. A cada um, segundo as suas próprias. Porque nós falamos assim, muitos irmãos nossos são trazidos aqui, eles estão, sem saber porque estão sofrendo, fizeram tudo o que mandaram eles fazer. E agora dizem que ele errou. Mas não disser que Jesus pagou nossas dívidas? Não pagou. Jesus foi bem claro, meus irmãos. Ninguém sai desse processo até que pague o último centavo. É só adentrar. Às vezes tem alguns que falam isso, ou por ignorância, por conhecimento, ou para tirar vantagem para a pessoa frequentar aquele lugar para fazer as vontades daquelas pessoas que se organizam financeiramente nisso. Na época de Jesus também foi assim. Não sei se vocês conhecem uma passagem que Jesus estava conversando com o discípulo e disse: mestre, os doutores da lei falam de Moisés, eles falam sobre os profetas, ensinam a lição de Moisés e dos profetas, mas eles exploram as pobres viúvas, mestre. Como é que o senhor vê isso? Como é que nós podemos entender isso? Jesus vira para eles: o que eles falam sobre Moisés e os profetas é correto? É correto. E o que eles fazem, né, com as pessoas? Está correto? Não está errado. Então faz o que ele manda, não faz o que ele faz. Nós temos a mania de ficar espelhando o outro que erra para justificar o nosso erro também, deve entender? Não! Então, se você sabe o que é certo ou errado, então você faz o certo. Não é jogar pedra no outro. Dependendo disso. Não julgueis
São coisas simples que nós temos que vivenciar no dia a dia, cada dia. Eu gostaria até de achar aqui. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado deles, não é isso? Assim, durante a vida da sucessão dos séculos, que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição, se formaram muitos mundos. E aí, quando ele diz, né, que é infinito isso, ele diz o seguinte, só que às vezes se colocam que um planeta é mais adiantado do outro. Então ele acha que Marte é mais atrasado do que a Terra. O irmão X visitou Marte. Tem uma história dele que visitou Marte e coloca o que ele viu lá e ouviu lá sobre a Terra. Por quê? Marte está na frente dele, porque a ideia era que quem estivesse mais próximo do Sol estava mais adiantado no sistema solar, mas é ao contrário, foi criado recentemente e está começando o seu processo, como a Terra também já passou por ele. E nós na Terra, por exemplo, deveríamos estar ajudando os nossos irmãos que estão vindo atrás de nós aí. E só para finalizar, o termo de terminologia. Quando nós estamos num planeta, nós, no nível que nós tivermos, nós somos conhecidos vários nomes. Por exemplo, mônada celeste, crisada de consciência, princípio espiritual, são termos que nós realmente recebemos, ou damos, ainda antes de chegar a receber um perispírito. Nós só passamos a ser espírito, está na questão 107, porque é a primeira vez que o Kardec utiliza a palavra princípio inteligente. Porque quando ele fez aquela pergunta lá da 190, eles responderam para ele, e um período que se chama de humanidade, dá um interregno, e ele faz assim, parece que assim, o princípio inteligente que são os seres inferiores da criação, não? Sim, é como acabamos de dizer. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Isso aí, no livro Universo e Vida tem. Nós somos levados a uma instância chamada Ed Rock, que é de origem, a lição adormecida, entramos em letargia, e vai trocar, realmente vai colocar em nós esses princípios, atributos que nós temos, que é a inteligência, para realmente começar a nos ajudar a acelerar o processo. Mesmo assim, nós levamos 160 mil anos até começar a raciocinar. E quando nós começamos a raciocinar, recebemos capelinhos aqui que já vem mais adiantado, só que limitado, porque eles vão receber um corpo do que tem aqui. Não é o que eles têm lá em cima, não. Porque nós também não vamos, se nós formos para outro mundo, não vamos receber o que estiver lá. Mais de 40 mil anos atrás. Você entra na internet, você vê como é que era 40 mil anos atrás, tá, okay? Aí você vê o que tinha lá. Não tem televisão, não tem internet, não tem nada disso. Só tem uma clava e nem a roda ainda descobriram. Então não reclama da luz, não é de nada não, porque reclamar é o nosso lema normal. Que o Senhor os abençoe.